sou a Tatiana, estoica. Gostaria de falar sobre o Diário Estoico. É maravilhoso esse livro, ele tem uma lição para cada dia do ano. E hoje vamos falar, 10 de abril, sobre julgamentos causam perturbações. Não são os acontecimentos em si que perturbam as pessoas, mas o julgamento que elas fazem a respeito deles. O estoicismo ele fala muito sobre o autoconhecimento, as coisas que você controla, as coisas que você não controla. E praticamente, se você colocar numa balança, você não controla quase nada. Né? Acontecem coisas na nossa vida que não estão no nosso controle, no nosso dia a dia, no nosso serviço. Né? Tem acompanhado essas tragédias que infelizmente têm acontecido nas escolas, né? Famílias ali destruídas por coisas que poderia ser controlável, poderia, mas enfim, né? Não estou aqui para falar sobre isso, mas sim sobre o nosso olhar sobre as coisas. O que nos traz uma revolta, o que nos traz uma angústia, é o olhar de julgamento sobre aquilo. Ah, eu queria que fosse feito desse jeito, porque se fosse desse jeito seria legal. Vou usar um exemplo aqui, né? Seleção brasileira. Quando, né, os jogadores saem em campo, ou quando começa a lista de quem foi convocado, né, se começa a olhar sobre aquilo, nossa, não devia ter escolhido esse, não devia ter escolhido aquele, se colocasse esse ia dar certo, se colocasse aquele daria, se colocou esse não vai dar, ou seja, se vai criando uma ansiedade dentro da gente em cima do olhar daquela lista de jogadores que foi convocado. E quando vai para dentro do campo, né, e não dá um resultado legal, se gera uma angústia, se gera uma raiva, uma revolta, porque não foi do jeito que eu queria. Se o técnico da seleção brasileira tivesse escolhido a lista que eu fiz, teria sido diferente. Aí cada um tem um julgamento. Não, deveria ter chamado esse. Não, deveria ter chamado aquele. Então cada um vai ter um olhar. E o que nos fere? Não é a lista que foi convocado. É a nossa vontade de ser feita exatamente do jeito que a gente queria. Então, quando sai, né, do nosso controle, da nossa vontade, do nosso querer, aquilo que foi imposto ali, nos gera uma revolta, uma raiva. Por quê? Porque eu queria tal jogador, o outro queria tal jogador. Mas quem te garante se o técnico escolhesse exatamente o que você... Nossa, eu pensei nesses, acho que é 24 jogadores, eu pensei nesses 24 jogadores. Beleza, ele foi lá, escolheu os 24 jogadores. E foi para dentro do campo e não trouxe seu resultado esperado. Isso vai gerar também uma angústia, uma revolta. Por quê? Porque achamos que temos controle sobre tudo. E principalmente o nosso olhar sobre as coisas. Sobre a nossa vontade, o nosso querer, tem que ser satisfeito. Os nossos mimos, nosso xodó. Ah, por que não foi feito assim? Por que não foi feito daquele jeito? Isso vai se gerando uma angústia. Do que a gente aceitar, nossa, escolher esses jogadores, beleza. Alguém tem que perder, alguém tem que ganhar. Então, quando você olha para o time de futebol dentro de campo, não importa o resultado, mas você olha assim com o olhar e você fala, nossa, está representando o meu país. Não saiu legal, não importa, está lá representando o nosso país. E você entende, compreende, não importa o resultado, que é a seleção que você torce. E você começa a enxergar diferente, entender, compreender, ah, não foi legal, não está no meu controle. Se não está no meu controle, fazer o quê? Paciência. Então o estoicismo te ensina isso. A quando você olhar para as coisas, aceitar como elas são. Se não podemos mudar, por que vamos trazer essa angústia, trazer esse conflito para dentro da gente? Essa raiva, essa ira, que só vai nos fazer mal. Então, entenda sobre isso. O julgamento que causa perturbação.